Olá, pessoal, bom dia. Bom, então a gente vai começar a nossa primeira, né, mesa de abertura, a primeira mesa do ERI 2020. Bom, primeiramente, sejam bem-vindos, né, a essa mesa. Meu nome é Rafaela Mello, eu faço parte do núcleo acadêmico do ERI Rio e sou mestranda em Relações Internacionais na PUC do Rio. Bom, essa mesa ela vai abordar os esforços para uma nova política externa brasileira, né, frente à ameaça à crise, né, do multilateralismo. A política externa brasileira, apesar de suas mudanças e modificações de acordo com as transformações no mundo, ela mantinha uma tradição pautada na boa relação diplomática, prezando pela negociação, diálogo e resolução de conflitos, com um direcionamento à inserção internacional do país. Né? Mas com a ruptura dessa tradição, essa mesa visa abordar as ações da política externa no governo atual, analisando quais as consequências para a inserção internacional do Brasil, né, nesse contexto, e nessa crise do multilateralismo, analisando quais as mudanças necessárias para a política externa voltar à sua tradição. E para isso a gente tem dois palestrantes excelentes aqui conosco que vai compor essa mesa de abertura. A primeira é a Miriam Saraiva, possui graduação em História na PUC do PUC Rio, mestrado em Relações Internacionais também pela PUC Rio e doutorado em Ciência Política pela Universidade Complutense de Madrid. É professora titular e pró-cientista da UERJ, do Departamento de Relações Internacionais e do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, nas linhas de estudos de política externa e integração regional. É bolsista de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e é líder do grupo de pesquisa de integração na América do Sul e o papel do Brasil. Temos também Paulo Esteves, né, que possui graduação em História pela UFMG, mestrado e doutorado em Ciência Política pelo UPERJ, e em 2008 realizou o pós-doutorado na Universidade de Copenhague. É professor associado do Instituto de Relações Internacionais da PUC e coordenador-geral do BRICS Policy Center. No entanto, no momento, realiza pesquisas em três áreas, né? Convergência dos campos de segurança internacional, proteção humanitária e desenvolvimento, desenvolvimento internacional com ênfase em cooperação Sul-Sul e Agenda 2030 e potências emergentes. Bom, a gente vai começar com a contribuição da Miriam para falar um pouco sobre a atuação da política externa brasileira a partir das transformações e quais as problemáticas geradas no contexto atual. E logo depois teremos a fala do Paulo Esteves, que abordará a crise do multilateralismo e os desafios, né, da inserção brasileira nesse contexto. E após a exposição inicial dos palestrantes, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas. Então, quem tiver perguntas ou dúvidas, podem adicionar no chat do YouTube para que a gente possa encaminhar os palestrantes no final. Então, acho que podemos começar. Miriam, a fala é sua. Bom dia, Rafaela. Eu queria agradecer o convite para participar dessa mesa. É sempre muito interessante assim, um evento, né? Ainda mais online, com essa nova experiência que pode alcançar muita gente, pode atender e digamos, trazer para o debate, né, da área de relações internacionais estudantes de graduação, de pós-graduação, ou mesmo, né, interessados em geral. Então, queria agradecer a organização do ERI Rio pelo convite. Bom, em primeiro lugar, quando se fala, creio eu, de o mundo em transformação e a crise do multilateralismo, ela acontece de forma mais ou menos simultânea ou próxima de mudanças muito grandes também dentro do Brasil. Mudanças de governo e mudanças na forma de pensar e fazer a política externa. Certamente, essa conjunção, né, de mudanças, tanto no cenário externo quanto no cenário interno, vai ter um impacto muito forte sobre a política externa brasileira e causando e trazendo o que a Rafaela chamou de ruptura da tradição diplomática. Né? Você tem mudanças muito fortes que interrompem um longo período eu não digo de continuidade, mas pelo menos de continuidade de certos padrões de comportamento da diplomacia brasileira.
em parte, né, ancorado, essa continuidade, ancorada na burocracia do Itamaraty, né? Embora haja mudanças no cenário político, assim, entre um presidente e outro, você tem uma burocracia consolidada que tenta sempre mediar, né, e trazer, né, e contrapor, digamos, a mudança política à continuidade burocrática, e, portanto, trazendo esse equilíbrio. O que acontece com a eleição do presidente Bolsonaro? No que diz respeito à política externa, já tem diversas mudanças que se antevêm já na campanha eleitoral. Uma coisa que é bastante incomum é os temas de política externa ocuparam na campanha eleitoral um papel muito grande na campanha do Bolsonaro, né? E incluindo, né, campanhas através de redes sociais. Então, debates de alguns temas de política externa específicos foram tratados durante a campanha, que já dava para antever como seria. Que temas eram esses? Basicamente, eram temas vinculados a grupos apoiadores da campanha de Bolsonaro e que tinham interesses específicos em áreas de política externa, como, por exemplo, né, os evangélicos, aqueles, não todos, que tinham interesse em transferir a capital, a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, grupos de interesse relacionados ao desmatamento da Amazônia, grupos de interesses relacionados a costumes conservadores, mais adiante a gente vai ver isso no multilateralismo aparece muito forte. Então, esses temas ligados a grupos de interesse também que buscavam uma aproximação maior com os Estados Unidos. Bom, uma vez início do mandato, uma das primeiras providências do presidente Bolsonaro foi escolher um chanceler, né, jovem no sentido do que se normalmente na idade do chanceler, e sem seguidores no Itamaraty, né, não era, enfim, um diplomata que tivesse muitos seguidores, que tivesse influência sobre colegas, e mudou também, através de medida provisória, a lógica de funcionamento do Ministério, mudando as secretarias que existiam anteriormente, subsecretarias, e mudando também o nível hierárquico, até que cargo se podia, aceitando, inclusive, assessores externos ao Ministério, fora da carreira diplomática. Isso aí, de certa forma, desmonta, né, a estrutura que estava mais ou menos organizada e faz com que diversos diplomatas já, digamos, de mais de 60 anos, né, que seria a geração com mais conhecimentos, fica alijada do processo, né? Eles ficam meio sem função ou com função menores do que se esperava. Bom, essa é o impacto. O que isso significa? E por que eu estou falando isso? Porque isso quebra a ideia da continuidade via burocracia, né? Isso interrompe esse processo. Interrompe esse processo e a formulação da política externa, ela sofre, digamos, uma certa descentralização. O que quer dizer? Os grupos que apoiam o Bolsonaro, vou listar aqui alguns, que são os que têm mais influência sobre a política externa, que os militares, né? Que, aliás, estão se tornando cada vez mais fortes dentro do governo, são os conservadores, no que diz respeito a costumes, são aqueles que apoiam, né, chamaria de negacionista, apoiam os Estados Unidos de Donald Trump e seu comportamento, digamos,
negacionista em relação ao multilateralismo internacional, aonde o Ernesto Araújo está incluído. Tem os liberais, né, da economia, que vão buscar acordos de livre comércio, tem os ruralistas, que buscam exportação de seus produtos. O que começa a acontecer é que a política externa ela vai se descentralizando e sendo praticada em sessões por estes grupos. Tá? A ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, ela tem um papel muito importante na diplomacia, por exemplo, em tudo aquilo que se refere à questão de exportação de commodities. A Damares mete-se também na política externa no que diz respeito a questões de direitos humanos. Em relação à Amazônia, os militares claramente influenciam na política externa. E ao Itamaraty cabe tratar, né, digamos, traduzir essa política externa, ou esses interesses específicos de política externa, nos foros multilaterais e nas relações com outros países. Então, a diplomacia cabe o que as ações do dia a dia, aonde consegue, né, mediar o que sai, né, os discursos, as colocações em redes sociais por parte do presidente e seus filhos e seguidores, muitas vezes agressivas em relação a organismos multilaterais, e fazer com que essa mediação fique um pouco mais palatável. Né? Bom, o que acontece em termos de padrões de comportamento? A base da política, digamos, que eu chamei de negacionista, chamar de ideológica, como seja, do presidente, e que se expressa muito bem no Ernesto Araújo, é uma estranha negação do atual Ocidente. O que quer dizer isso? Trata-se, o Brasil, quer dizer, defende uma posição ocidental, obviamente, mas de defesa de um Ocidente que não existe mais. Não é defesa do multilateralismo atual, com as instituições, com padrões ocidentais, com as potências ocidentais no topo. Não. É um Ocidente que não existe mais. É um Ocidente antigo, é um Ocidente que não existia crise ambiental, é um Ocidente onde não existiam costumes mais modernos, digamos. É um Ocidente que não é esse. Um Ocidente onde os estados tinham uma posição mais forte e os atores, digamos, não estatais menos. Então, é um Ocidente que não existe mais. Então, com isso, a que ele atribui a atual circunstância, a atual condição do multilateralismo? Pré-crise, digamos. Atribui a uma suposta esquerda que teria sido disseminada pelo multilateralismo e pelas instituições internacionais, e que essa esquerda tinha ido minando os costumes tradicionais do Ocidente. Então, por isso, melhor ou mudar essas instituições internacionais, retirando, na medida do possível, essa burocracia esquerdista e colocando, transformando-as em instituições antigas. Vamos lá, vamos jogá-las para a Liga das Nações, vamos jogá-las para um período, conforme eu disse, que não existiam os problemas atuais. Covid, então, menos ainda. Quer dizer, essa é a linha de pensamento dele. Como isso se traduz em ações? As ações, obviamente, as ações no espaço do multilateralismo são ações muito contestatárias, né? A diplomacia brasileira aí, ela acomoda, por um lado, votos
minoritários, como tem acontecido muitas vezes, contesta, digamos, ideias e lógicas que têm sido, enfim, que vinham sendo adotadas já há algum tempo, e em outras circunstâncias busca bloquear as decisões. São os dois comportamentos que acontecem. Aonde isso aparece, em que temas aparece de forma mais evidente, né? São os temas que mais sofreram na política externa brasileira com isso. Primeiro, a questão de direitos humanos, né? O Brasil ele se reelegeu para o Conselho de Direitos Humanos da ONU e, dentro do Conselho, normalmente apresenta votos com poucos parceiros, muitas vezes com países islâmicos. A Arábia Saudita é um país que tem sido, digamos, votado junto com o Brasil, criticando temas como, por exemplo, a palavra gênero. São coisas, na concepção deles, teria que ter homem, mulher, como, sei lá, 100 anos atrás, né, no dicionário das Nações Unidas. Criticando questões relativas à mulher, a questão do ciclo reprodutivo da mulher e como ela pode ter ascendência sobre isso, isso no conceito. E na questão ambiental, aonde o Brasil tem sido, né, bastante, não saiu do Acordo de Paris, mas fora, bom, queima da Amazônia, os problemas que a gente vê aqui internos para lidar com o assunto. A última reunião do COP, em Madrid, em dezembro, o Brasil quase bloqueou, até quase apagar das luzes, teria que sair um documento em consenso, e o governo brasileiro bloqueava o documento, dizendo que só liberaria em troca de recursos para serem aplicados na Amazônia, mas no desenvolvimento da Amazônia, não na preservação. No desenvolvimento, na concepção do presidente Bolsonaro. Bom, fora isso, né, em diversas circunstâncias, aparece o comportamento brasileiro reacio nas instituições. E com a questão da Covid, que foi, bom, das crises maiores, né, que a gente pode computar, e que, de certa forma, se por um lado mostrou que isso o Paulo talvez fale melhor, mas se por um lado mostrou que as instituições internacionais não conseguem, né, solucionar os problemas, por outro lado, mostrou também que elas existem, porque tentativas de atuação houve. E o governo brasileiro aí seguiu a mesma linha, digamos, de negar as instituições, muitas vezes criticando, assumindo comportamentos diferentes do que foi indicado pela OMS, se não diferente em total, mas todos nós aqui acompanhamos, né? Alguns ministérios seguindo a OMS, como aconteceu com o Ministério Mandetta, quando era ministro, o presidente com uma posição diferente, depois mudança do ministro 2 vezes, até um ministro que, aliás, é interino, não é exatamente ministro, e o Ministério, enfim, para de ter uma ação efetiva, né, e segue não apoiando a OMS. Depois, questões pequenas, né, votadas, como da cooperação internacional, né, no que diz respeito à ajuda para os países, a crise da Covid, o Brasil conseguiu, na ONU, se colar aos Estados Unidos e não ter uma posição também efetiva. Bom, eu daria uma pequena fugida para o multilateralismo regional, que eu também acho importante. No que diz respeito ao multilateralismo regional, a posição brasileira, de certa forma, também foi de negação.
tá? Eu falo de certa forma e vou explicar. Ao entrar na presidência, né, o regionalismo sul-americano, sobretudo, ele já estava em decomposição, né? A Unasul já tinha sido abandonada por 6 países e estava numa situação de precariedade muito grande. Ao entrar, o governo Bolsonaro propõe, não, mas se soma à proposta do Chile e da Colômbia de criar ou acabar com a Unasul e criar uma outra instituição que seria o ProSul. O ProSul foi criado, porém, uma vez criado, o governo Bolsonaro não tem apoiado, quer dizer, verbalmente sim, mas os esforços relativos ao ProSul, né? Por exemplo, quando começou a crise da Covid, o presidente do Chile, Piñera, pediu, propôs-se fazer uma reunião online para discutir o tema. O Bolsonaro simplesmente não apareceu. Então, tá certo. Foi apoiado verbalmente? Sim, mas na prática, não. Não tem uma energia, nem uma disposição do governo Bolsonaro de participar desses eventos. No que diz respeito à crise na Amazônia, na queimada, mesma coisa. O ano passado, quando começou a brigar com o presidente Macron, né, começou por causa dos comentários dele sobre as queimadas, o governo da Colômbia chamou uma reunião e o Bolsonaro também não deu nenhuma importância. Na primeira reunião não foi, e agora a última reunião, né, que o governo colombiano, ele, digamos, chamou online, ele participou, mas participou em pouco tempo e se limitou a dizer que não havia queimadas, que isso era um show da imprensa, etc. Quer dizer, mas todos os outros esforços que o presidente da Colômbia pegou a bandeira de buscar negociações multilaterais para a Amazônia, o governo Bolsonaro meio não demonstra interesse e não trata o tema a partir de dados reais, né? Mas trata a partir de ficção. Bom, acho que isso então, no que diz respeito à Covid, não tem, ou a questão da Amazônia, que também são duas coisas que afligem atualmente, na região, não tem questões de negociação multilateral. Na Amazônia, aí pelo esforço do presidente colombiano, bastante má vontade do presidente brasileiro. E no que diz respeito à Covid, aí, não. Agora, recentemente, houve algumas questões ligadas à OEA, que foram onde o Brasil teve alguma participação, né? Uma delas foi a reeleição do secretário-geral, Almagro, e agora, aparentemente, ainda muito cedo para a gente opinar, mas a queda do secretário da Comissão de Direitos Humanos da OEA, Paulo Abrão, que era um secretário que estava, a queda, assim, com poucas explicações, ou com explicações, assim, mais ou menos obscuras, e o Almagro, né, retirou o Paulo Abrão. Pelo que se diz, o Brasil teve influência, o governo Bolsonaro havia solicitado que retirasse, porque o Paulo Abrão estava tendo um comportamento muito ativo frente ao desrespeito aos direitos humanos. Mas isso ainda é muito recente para se ver. Bom, então, só para concluir, eu vou falar das consequências para o futuro, ou pelo menos o que se espera dessas ações. Ruins, né? Não são boas. Lamentavelmente, as consequências não são boas. Eu acho que não é tão simples acreditar, né, que, uma vez que mude o presidente, né, digamos que hipoteticamente, né, em 2022, o presidente Bolsonaro não se reeleja, entre um outro presidente que tenha
vínculos com o estilo mais tradicional da diplomacia brasileira e com alguns pontos importantes da política externa brasileira, como era o apoio ao multilateralismo. Digamos, mesmo que aconteça isso, não é tão fácil, né? A desconstrução que o presidente Bolsonaro fez, ela vai ter que ser construída de novo, né? Um dos problemas de confiabilidade que um país ou uma diplomacia podem ter é o fato dela ter padrões, como é que eu vou dizer, de fáceis identificação e presumíveis, padrões que, de certa forma, garantam que, para o futuro, o país não vai adotar comportamentos estranhos. Quando um presidente faz isso, né, tem comportamentos completamente diferentes e mudanças muito radicais, mesmo que retorne um presidente mais, digamos, moderado, quem pode, sendo o Brasil um país democrático, quem pode garantir que na outra eleição não entre alguém também exagerado, também radical, ou também negacionista? O que fica para fora é que, digamos, a diplomacia está, de fato, submetida à dimensão política, o que, aliás, é verdade, normalmente acontece sempre. Mas, nas negociações diplomáticas, deixar claro isso, que a diplomacia ela é tão mutável como o presidente ou a política, isso, obviamente, coloca um pouco em crise, né, de confiança o governo ou a diplomacia em questão. Então, por isso, será um esforço de quem vai seguir para poder construir de novo aquilo que o presidente Bolsonaro desconstruiu. Obrigada. Basicamente é isso. Tá ótimo, Miriam. Muito obrigada. Agora a gente vai passar a palavra para o Paulo Esteves. Aí você vai ter de 20 a 25 minutos para expor. Tá bom? Paulo, fique à vontade. Obrigado, Rafaela. Primeiro, agradecer também o convite. É um prazer participar desse tipo de evento, uma oportunidade de participar em um evento que, de alguma maneira, encontra alguma vantagem no dramático momento que a gente está passando, porque nos permite conversar com um número muito maior de pessoas de vários pontos do país e mesmo de fora do país. Então, mais uma vez, eu agradeço enormemente o convite. Para responder a pergunta que está colocada para essa mesa, quais são os esforços para uma política externa brasileira frente à ameaça do multilateralismo, eu acho que a gente tem que decompor essa pergunta em duas perspectivas. Quais são os esforços que o governo brasileiro tem feito em sua política externa diante das ameaças ao multilateralismo? E essa pergunta é simples. O governo brasileiro tem trabalhado para aprofundar a crise do multilateralismo e dissolver o que nos resta de instituições multilaterais. E a segunda questão é o que aqueles que se colocam de uma maneira crítica a essa perspectiva podem fazer. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito mais complexa, eu acho que a gente pode abordá-la no debate, mas eu acho que basicamente o que nós temos que fazer agora é criar mais oportunidades, multiplicar as oportunidades para, de alguma maneira, analisar as consequências e primeiro as motivações e as consequências, segundo as consequências das ações adotadas na política externa, pela política externa brasileira. E em que medida essas ações contribuem para o fortalecimento de uma ordem multilateral baseada em princípios, ou se elas contribuem para o aprofundamento de uma ordem internacional que cada vez mais se encontra assentada sob a lógica dos recursos de poder e das relações de poder entre os Estados, que, por definição, são assimétricas. Eu preparei para essa nossa conversa dessa manhã uma apresentação em 5 pontos, eu tenho o desafio de fazê-la em 20, 25 minutos, que passa pela crise do multilateralismo, de alguma maneira aborda a natureza dos regimes políticos como o brasileiro, que emergiram a partir de 2016, principalmente a partir de 2016,
caracteriza a nova política externa brasileira e seus objetivos, e, finalmente, avalia a sua relação tanto com as instituições multilaterais quanto com as grandes potências. Para isso, então, nós começamos com uma pequena avaliação do que nós estamos chamando de crise do multilateralismo e como ela surge. Nós celebramos, talvez muito apressadamente, durante muito tempo, o fato de que de que o sistema internacional passava ou vivia, então, uma nova distribuição de poder com a emergência, enfim, de uma maneira muito clara, a emergência de novos polos de poder, como os países BRICS. Essa nova distribuição de poder, ela vai gerar um conjunto de problemas para as instituições multilaterais. Então, vamos recordar primeiro para que servem as instituições multilaterais. Basicamente, elas têm duas funções. Elas, de alguma maneira, são responsáveis por uma produção normativa, pela produção de normas e pela produção de regras que vão regular as relações no sistema internacional, muitas vezes em setores específicos, meio ambiente, direitos humanos, alguns deles a Miriam mencionou, e elas são responsáveis também pela implementação através da difusão dessas normas, através da produção de estudos, através da produção de recomendações para que os Estados operem de maneira consistente a essas normas internacionais, essas normas multilaterais. A nova distribuição de poder no sistema internacional vai acabar gerando uma paralisia em muitas das instituições existentes. Isso é muito claro, por exemplo, no regime de segurança coletiva. Provavelmente na década de 2000, nós vivemos uma das maiores tragédias humanitárias da história, na Síria, e por anos e anos e anos não se conseguiu ter uma resposta concertada à situação na Síria, que acabou sendo estabilizada pela lógica do poder das relações entre Estados Unidos, Rússia, Irã, na região, muito mais do que por uma decisão concertada no âmbito da instituição multilateral que seria responsável por isso, que seria o Conselho de Segurança. A mesma coisa nós vemos no caso do regime de comércio. O regime de comércio entra em paralisia, as negociações internacionais entram em torno da rodada de Doha, entram em paralisia. Nós não temos uma solução para isso e hoje o regime de comércio vive uma enorme crise e nós estamos assistindo aos escombros do regime de comércio na guerra comercial entre Estados Unidos e China. O nosso problema, então, é a emergência de novos polos de poder, ela paralisa as instituições existentes e, ao mesmo tempo, ela demanda a produção de novos mecanismos para a criação de novos mecanismos para a produção dessas normas internacionais. Esses novos mecanismos podem ser vistos muito claramente em três dimensões. A primeira delas, no caso das instituições multilaterais per se, no caso das negociações no âmbito da ONU, nós vemos um novo tipo de negociação, que é a chamada negociação bottom-up. Essa negociação bottom-up, ela é responsável pela produção das duas maiores normativas que nós temos nas nossas mãos hoje, que são produzidas em 2015, são decididas em 2015, que são o Acordo de Paris em relação à mudança climática e na Agenda do Desenvolvimento, a Agenda 2030. Então, nesses dois casos, o que nós vemos é não mais uma pressão das grandes potências pela escolha de determinado tipo de normas, mas uma consulta a um número maior de agentes, considerados relevantes para a produção dessas normas. Isso aparece muito claramente, por exemplo, na ideia de contribuições nacionais voluntárias para o caso dos Acordos de Paris. Segunda estratégia de negociação que nós vimos a partir da emergência desses novos polos de poder é a multiplicação de instâncias do que a gente chama de diplomacia de clubes. Então, a gente tem o G20, a gente tem uma série de clubes que são criados em torno de like-minded states, ou estados que têm que compartilham de uma mesma perspectiva sobre problemas comuns, e esses estados vão se agrupar em determinados clubes, tentando influenciar as decisões no âmbito multilateral. E, finalmente, os arranjos plurirregionais. A China é certamente a campeã desses arranjos plurirregionais, embora os Estados Unidos, ainda no período Obama, tenha tentado criar algo parecido, por exemplo, com a região, o Acordo Transatlântico, o Acordo Pacífico, no caso do comércio. No caso da China, nós temos uma série desses arranjos, o Acordo as relações entre China e os países africanos, no FOCAC,
o Fórum China-CELAC, o Fórum com países do Oriente Médio e assim por diante. Então, nós temos uma crise em que torna as instituições multilaterais, que são aquelas que, de alguma maneira, vão produzir normas que reivindicam a universalidade, essas instituições são, de alguma maneira, escanteadas, são colocadas de lado, e nós temos a multiplicação de acordos entre agentes específicos, seja através de clubes, seja através de acordos pluriregionais, e quando nós vamos assistir a negociação multilateral, ela se dá por esses mecanismos bottom-up, o que torna essas negociações incrivelmente mais custosas do que as negociações que a gente tinha até então, que a gente assistia até então, que se davam sob as asas ou sob a fiança dos hegemonas internacionais. O nosso problema os dois últimos acordos que foram produzidos, acordos de monta que foram produzidos, a Agenda 2030 e o Acordo de Paris, se deram em 2015. Vamos lembrar que 2016 é o ano em que nós temos o Brexit, nós temos a eleição do presidente Trump, nós temos o impeachment no Brasil, nós temos a escalada de autoritarismo no leste da Europa, em alguns países do leste da Europa, e em 2016 também temos uma nova escalada de autoritarismo na própria China, com a mudança de regras de escolha do governo chinês, enfim, dirigida pelo premier Xi Jinping. Então, nós temos a emergência de novos regimes políticos, todos esses regimes políticos com uma característica em comum, eles são regimes nacionalistas, no momento em que nós temos duas grandes agendas que demandariam muita concertação internacional e muita cooperação internacional para que pudessem ser implementadas, a Agenda 2030 e a Agenda do Clima. Esses novos regimes políticos são um grande problema. São um grande problema tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista analítico. Vocês vão encontrar as mais diversas caracterizações desses regimes políticos, como regimes populistas. Eu vi que na parte da tarde, entre hoje e amanhã, vocês vão ter uma mesa sobre isso. Alguns autores classificam esses regimes como alt-right, como uma direita alternativa. Alguns outros autores caracterizam esses regimes como proto-fascistas ou neofascistas, e assim por diante. Do meu ponto de vista, esses regimes têm uma caracterização, eles podem ser caracterizados como regimes iliberais. Eles são regimes avessos a um ordenamento baseado em regras, são regimes avessos à ideia de accountability, e são regimes avessos, sobretudo, à ideia de direitos, ao princípio de que os indivíduos são sujeitos de direitos e que grupos são sujeitos de direitos. No caso específico, isso vale para o Brasil, isso vale para os Estados Unidos, eventualmente pode valer também para o México, isso vai valer, vocês vão encontrar isso na Hungria, vocês vão encontrar isso na Polônia, vocês vão encontrar isso na Índia, na China, obviamente, na Rússia, e assim sucessivamente. Os casos brasileiros e americano, contudo, tem uma diferença. Eu gostaria de caracterizar esse regime, os regimes políticos que estão se estabelecendo no Brasil e nos Estados Unidos, com as presidências Bolsonaro e Trump, como regimes extrativistas ou, se vocês quiserem, milicianos. São regimes que são baseados no controle do território, na extração de recursos e em mecanismos de legitimação que exploram tanto a fragmentação social quanto a polarização política. Eles exploram basicamente eles manufaturam ódio para que de alguma maneira possam responder a esse ódio no interior do corpo social. No caso brasileiro e no caso americano, esses regimes se basearam ou estão baseados na construção do que a gente pode caracterizar, na falta de melhor nome, e vejam, nós podemos pensar nesses regimes como plutocracias, nós podemos pensar nesses regimes das mais diversas maneiras. Ao fim e ao cabo, o que nós estamos assistindo é saque. Ao fim e ao cabo, o que nós estamos assistindo é a simples extração de recursos por determinados grupos de interesse. Esse regime eu tenho chamado de cleptocracia. É um regime assentado em determinados grupos de interesse, a Miriam mencionou alguns deles, não que ela concorde com a minha avaliação, não tenho certeza disso, mas grupos como o agronegócio, grupos religiosos, o grupo do gabinete do ódio, que extrai recursos com a manufatura do ódio, e mesmo grandes frações dos militares. Vamos lembrar que, no caso brasileiro, nós temos hoje 3 mil militares ocupando cargos de confiança nesse governo. Todos esses grupos, de uma maneira ou de outra, extraem recursos a partir da lógica desse governo.
o agronegócio. Nós estamos vendo, principalmente no setor da pecuária, como o agronegócio pode se beneficiar das queimadas na Amazônia, os grupos religiosos, como esses grupos como alguns desses grupos podem se beneficiar do alinhamento com determinadas políticas que são supostamente relacionadas a direitos humanos, mas que estão contra os direitos humanos, são contra a universalidade de determinados direitos, o gabinete do ódio, e, finalmente, os militares que ocupam o Estado e, de alguma maneira, se tornam uma fração rentista bastante perigosa. Esse tipo de regime tem uma característica importante para nós pensarmos a relação com as instituições multilaterais, que é a natureza conflitiva que mantém com as instituições do Estado, com as burocracias dos Estados, com largos setores da burocracia estatal. Isso é muito, muito, muito claro, por exemplo, quando nós vemos a relação do governo Bolsonaro com o SUS. Eu não sei se vocês perceberam, mas depois da saída do ministro Mandetta, uma coisa que nós deixamos de assistir no Brasil, deixamos de ver nas entrevistas ou mesmo nas ações de política pública, foi a marca do SUS. O SUS simplesmente se calou. Aqueles funcionários públicos, aqueles servidores públicos de longa data, treinados, especialistas, foram calados a bem da fala agora sim, dos militares que estão próximos ao governo e que vão tomar decisões que não são baseadas em conhecimento científico, não são baseadas na experiência que, de alguma maneira, o SUS construiu ao longo de décadas, são baseadas pura e simplesmente, são discricionárias e baseadas pura e simplesmente nos interesses de uma determinada fração que hoje ocupa o Estado brasileiro. Então, digamos, uma perspectiva que é anti-burocracia, burocracia no melhor sentido weberiano aqui, como um corpo de funcionários que separa o público do privado e que opera com base em conhecimento, o conflito com essa burocracia é uma marca desse tipo de regime que se estabelece tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E, curiosamente, vejam, na semana passada, na semana retrasada, nós tivemos novos guidelines do CDC americano, que é o equivalente para o equivalente do SUS no que concerne a controle de doenças e vigilância sanitária. Nós tivemos uma série de diretivas que foram estabelecidas pelo CDC, que não foram produzidas pelos técnicos do CDC, mas que saíram da Casa Branca e que agora se colocam como diretivas que devem ser seguidas pelos estados nos Estados Unidos. Essa natureza conflitiva com as instituições do Estado tem toda a relação com isso que, me parece, toda a relação com isso que a Miriam chamou de negacionismo. É o negacionismo de um determinado tipo de conhecimento que deveria estar informando a produção de políticas públicas. A política externa brasileira, esse é o meu terceiro ponto, a política externa brasileira ela é articulada no governo Bolsonaro de forma a criar as condições de possibilidade para a operação disso que eu estou chamando de um regime iliberal, cleptocrata, e que termina sendo uma política externa miliciana, a política externa que permite a operação desse grupo, ou desses grupos extrativos no Brasil. E essa política externa ela vai se confrontar diretamente com a normativa internacional. Vamos lembrar que, quando eu comecei a apresentação aqui, eu chamei a atenção para o fato de que as instituições multilaterais servem elas respondem a duas funções ou a duas demandas. A produção normativa, normas que sejam universais para os Estados, que todos os Estados devam seguir, e que vão regular, ao fim e ao cabo, a relação entre os Estados, e a implementação dessas normas com base em estudos, com base em conhecimento científico, com base em determinados critérios que são acordados internacionalmente. Ora, essas normas internacionais, como as normas de direitos humanos, como as normas ambientais, elas se tornam, sobretudo, obstáculos à ação desses grupos iliberais ou desses grupos que estão interessados na extração de recursos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, por exemplo. A política externa brasileira, então, ela opera com base na negação de normas internacionais, com base no confronto em relação a determinadas instituições multilaterais, e muitas vezes em relação a instituições regionais, porque essas instituições são, ao fim e ao cabo, obstáculos para a ação doméstica desses grupos que têm interesse, ao fim e ao cabo, no saque dos recursos nos territórios.
Então, as normas internacionais, elas são obstáculos à pilhagem doméstica, e as burocracias internacionais, elas são um obstáculo ainda mais significativo, uma vez que muitas dessas burocracias internacionais apontam ou têm condição de apontar os eventuais equívocos que determinadas ações tomadas por um governo são, perdão, os equívocos de determinadas ações tomadas por um governo. O caso da cloroquina é o caso mais folclórico e o caso mais claro de como essa situação se põe. Mas há casos ainda mais complicados. Há casos como o também mencionado caso do Paulo Abrão, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que vai soltar relatórios advertindo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos vai produzir relatórios advertindo pela necessidade de se combater a Covid, de se combater a pandemia, mantendo a lógica de direito, observando os direitos fundamentais das pessoas. Vai produzir relatórios ao lado da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, advertindo para os riscos que as populações indígenas nas Américas estão submetidas no momento da pandemia. Ou mesmo, no caso da CEPAL, que vem produzindo uma série de relatórios apontando para as graves consequências econômicas e sociais da pandemia que nós estamos vivendo. Para vocês terem uma ideia, é algo que a gente não vê no noticiário brasileiro, para vocês terem ideia, eu recomendo veementemente que entrem no site da CEPAL e comecem a dar uma olhada nos relatórios. Nós estamos falando de uma pandemia que vai deixar efeitos na América Latina da seguinte natureza. 5 países, pelo menos, da América Latina, nós estamos falando aqui de México, México é a segunda economia da região, Nicarágua, Honduras, Guatemala, está faltando um quinto, eu deixo o quinto para depois. 5 países onde a pobreza vai atingir 50% da população. 50% da população nesses países já está abaixo da linha da pobreza, e um número muito significativo abaixo da linha da pobreza extrema. A linha da pobreza no Brasil cresceu na casa de 9%, e a linha da pobreza extrema acompanhou esse crescimento. Nós estamos falando num conjunto de desigualdades que vem sendo apontado por essas organizações internacionais, por essas organizações multilaterais, que se tornam um problema para um governo que não consegue produzir uma resposta minimamente concertada a um problema que não é um problema brasileiro, que é um problema universal, que é um problema global. Ao mesmo tempo, a recusa do governo brasileiro, ou o trabalho do governo brasileiro em desmanchar as instituições regionais que eram até então responsáveis pela vigilância sanitária na América do Sul também tiveram impacto para a disseminação da pandemia até aqui. Se vocês compararem essa pandemia com a emergência nacional e o estado de emergência internacional apontado pela OMS em relação à Zika, no momento da Zika nós tivemos todos os estados sul-americanos operando em concertação, criando protocolos comuns, trabalhando juntos para o controle de fronteiras, para a contenção do contágio em relação à Zika. Nós não tivemos nada parecido com isso. O exemplo do Pinheira, que a Miriam deu, é um exemplo importante, e o próprio Pinheira, depois que ele fez essa reunião, ele tem uma frase que é absolutamente reveladora da crise das instituições regionais e da crise das instituições multilaterais que nós estamos vivendo nesse momento, e como esses regimes políticos conseguiram, de alguma maneira, desidratar essas instituições. O Pinheira diz: eu agradeço aos militares por terem contido, isso ele disse em maio, por terem contido o contágio na medida em que fecharam as fronteiras do Chile. Bom, o Chile hoje é um dos países do mundo com maior letalidade da doença. E a resposta do Chile não foi exatamente uma resposta, enfim, foi provavelmente muito melhor do que a brasileira, mas não é exatamente uma resposta exemplar. Então, nós temos um governo, nós temos uma orientação da política externa que aposta no soberanismo, aposta no vocabulário da soberania para negar normas internacionais, para se recusar a operar sob normas internacionais, com vistas à criação das condições para que haja extração de recursos no ambiente doméstico. Mas, ao mesmo tempo em que esse governo se coloca em oposição às normas internacionais, a um ordenamento internacional baseado em normas, ele passa a operar numa lógica que é a lógica do poder. Como eu vivi muitos anos em Minas Gerais eu aprendi a seguinte frase,
que é me parece bastante oportuna para o caso brasileiro. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se nós não estamos operando, se nós não estamos trabalhando, se nós não estamos vivendo sob normas universais, nós vamos viver sob ditame da força. E esse é o grande paradoxo da política externa do governo Bolsonaro. Ao mesmo tempo em que ela aponta, em que ela de alguma maneira coloca na primeira, como seu primeiro princípio a soberania, a afirmação da soberania nacional, ela ao mesmo tempo se vê prisioneiro das relações que mantém com as grandes potências, porque se nós não temos o ordenamento, se nós não estamos trabalhando numa ordem internacional ordenada por normas, nós vamos passar a trabalhar numa ordem internacional ordenada por poder. E numa ordem internacional ordenada por poder, convenhamos, o Brasil é bagrinho, o Brasil não tem os mesmos recursos de poder e, portanto, tem que se alinhar a uma determinada potência. O problema que o Brasil vai viver nos próximos meses, e esse problema vai estar muito claramente colocado no momento da decisão sobre uma tecnologia, uma determinada tecnologia que é o 5G, é exatamente o fato de que o Brasil se tornou completamente dependente da China em relação ao comércio, em relação a investimentos, mas se alinhou politicamente aos Estados Unidos, uma vez que precisava, nessa ordem internacional, organizada em torno das relações de poder, precisava de alguém, de algum Estado nacional que pudesse ser seu próprio fiador no sistema internacional. E optou não pelos Estados Unidos necessariamente, mas pelo governo Trump. E esse momento da decisão em torno de uma tecnologia que é o 5G, vai fazer com que o Brasil tenha que optar entre se alinhar com os Estados Unidos e manter o apoio internacional que esse governo particularmente lhe dá, sabendo que esse governo pode deixar de existir em um período de 4 meses, e perder o seu principal sócio comercial, que é a China. Esse paradoxo é o paradoxo que foi gerado no interior das relações, no interior da própria política externa do governo Bolsonaro, uma política externa que tem, até aqui, negado qualquer possibilidade de ordenamento baseado em normas no sistema internacional. Obrigado. Muito obrigada, Paulo, Miriam, excelentes exposições. Bom, para a gente começar, então, o nosso debate, né, sobre essas perguntas finais, eu gostaria de dividir em alguns blocos, e aí eu separei algumas perguntas gerais que vocês dois podem responder, e depois a gente vai selecionando individualmente para vocês. Tem algumas perguntas relacionando sobre a relação entre os Estados Unidos e o Brasil. Então, eu vou jogar algumas perguntas, né? E aí vocês têm 5 minutinhos para responder elas. Podem ser assim? Uhum. Então, tá bom. Do Min Moinhos, a pergunta é: há a possibilidade do presidente seguir os mesmos passos dos Estados Unidos em relação à retirada da OMC do Brasil? Da OMS. O Dominique Zaboli, quais as expectativas para a política externa brasileira, que tem seguido os Estados Unidos devido ao Trump, se Biden for eleito? E aí tem a relação com da Stephanie Brown Clemente, que é qual o impacto uma vitória do Biden poderia ter no posicionamento do Brasil? Poderia impactar nesse tipo de multilateralismo defendido pelo Brasil, já que este não teria o apoio dos Estados Unidos? E aí tem a relação, né, da eleição dos Estados Unidos. E a última é sobre como que o americanismo, né, ele sempre teve altos e baixos na diplomacia brasileira. E como é que o atual, essa aproximação atual, né, do Bolsonaro com o Trump é vista com maus olhos? Há alguma característica, porque, né, além do que vocês já citaram? Então, assim, se vocês quiserem responder 5 minutinhos sobre essas questões sobre os Estados Unidos e o Brasil, e depois a gente passa para as outras. Segue a mesma ordem? Pode ser. Bom, então, a primeira é sair da OMS. Eu não creio, assim como o Brasil não saiu do Acordo de Paris e os Estados Unidos saiu. Por que eu não creio? Porque o Brasil não pode ter o mesmo comportamento dos Estados Unidos. Né? O grau, digamos, de autonomia para escolher o próprio comportamento brasileiro não é o mesmo. Então, as circunstâncias, os parceiros, os investimentos, as trocas, comércio,
né, o envolvimento do Brasil com esses parceiros limita a atuação brasileira no multilateralismo, o que acontece em menor condição com os Estados Unidos. Então, eu acho pouco provável. No que diz respeito ao Biden, bom, vamos juntar as duas perguntas sobre o Biden, dois presidentes democratas, né, que passaram nos Estados Unidos, o que aconteceu com Clinton e depois com Obama, eles tendem sempre a apoiar o multilateralismo. E os republicanos, né, o que aconteceu com Reagan e depois com Bush, filho, né, o pai ficou menos tempo, foi um pequeno conflito entre os Estados Unidos e o multilateralismo, e um pequeno conflito, na mesma medida, entre os Estados Unidos e os parceiros europeus, que são os sócios nas instituições multilaterais, os principais sócios dos Estados Unidos. Então, a tendência, creio eu, é que a eleição de Biden sim impacte no multilateralismo de uma forma positiva. E aí, o que acontece com o Brasil, né? Provavelmente, não, certamente, a margem de manobra do Brasil vai ficar ainda mais estreita, porque o Brasil tomar posições, por exemplo, o quase bloqueio que ele fez da COP em Madrid, é junto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também quase bloqueou. Então, uma coisa é ter um comportamento contestatário junto de um sócio, um país grande, de peso no sistema multilateral, com um comportamento igualmente contestatário, né? Isso dilui um pouco digamos, o foco no Brasil como contestador. Então, sim, eu acho que, no que diz respeito ao multilateralismo, o Brasil vai ter um comportamento mais discreto, né, provavelmente. Na última votação na ONU sobre a cooperação internacional na questão da Covid, os Estados Unidos votou contra, o Brasil também. Se os Estados Unidos não estivesse lá para votar contra, dificilmente o Brasil sozinho votaria, né? Então, eu não quero comparar o Brasil com algumas ilhas do Pacífico, pequenos estados que votam com os Estados Unidos, e quando os Estados Unidos votam a favor, eles ficam tranquilos. Não é que eu esteja comparando, mas acontece um pouco assim, né? O Brasil solitário não é igual ao Brasil com esse parceiro. Então, acho que vai ter expectativa, sim. Vai ter expectativa, vai ser negativo e vai influir no comportamento brasileiro em relação ao multilateralismo. E, provavelmente, nas relações Brasil-Estados Unidos também, né? Porque, certamente, a própria imagem, eu não diria que o Trump adule o Brasil, ou agrade, ou faça algum benefício ao Brasil, mas, pelo menos, o discurso do presidente Bolsonaro e do Ernesto Araújo em favor do Trump não poderá se repetir em favor do Biden. Então, isso restringe a ação de política externa. E, por fim, o americanismo. Bom, de todo modo, o americanismo, o que aconteceu com experiências anteriores, né? Você fala do governo Castelo Branco, depois do governo Collor, é que o americanismo ele foi curto e não foi exitoso. No caso do governo Castelo Branco, ele foi um governo, inclusive, incompleto, parcial, né? Não foi um governo com um mandato inteiro. E já no presidente militar seguinte, ele já afasta-se um pouco dos Estados Unidos. Pelo menos tira o americanismo ideológico da pauta. E no caso do Collor, essa mudança foi feita no meio do próprio governo. Quando ele percebe a crise interna, as dificuldades, ele esquece o americanismo e passa a bola da política externa para o Celso Laffer, para ele retomar proximidade com o multilateralismo, etc. Então, nenhuma das duas vezes foi exitoso, o que faz com que seja visto com maus olhos. Não tem... A Cristina Pessequilo, que escreve muito sobre isso, ela fala de aliança sem recompensa, que é o que tem reincidido nas vezes que os Estados Unidos, que o Brasil anuncia, né, ser parceiro dos Estados Unidos. Então, por isso é mal visto, né? Porque não temos, historicamente, recompensas por essa aproximação. Então, teme-se que será o mesmo, que, aliás, é o que está acontecendo. Não, o presidente Trump não mostrou recompensas reais até agora. Basicamente isso.
Tá ótimo, Acho Paulo, que pode tem começar. Perdão, obrigado, Rafael. Acho que tem uma primeira dimensão para analisar, que é o fato de que esse alinhamento com os Estados Unidos talvez seja menos o alinhamento com o Estado americano, ou com as posições americanas em geral, e mais um alinhamento com um determinado governo. Ao contrário do que o ministro Ernesto Araújo tem dito por aí, não será tranquila a relação do Brasil com os Estados Unidos no governo Biden. A menos em uma questão, mas eu chego nela daqui a pouco. Não vai ser tranquila, por quê? Porque esse alinhamento o alinhamento que o Brasil produziu e que essa política externa produziu com os Estados Unidos é um alinhamento faccioso. É um alinhamento, isso já está documentado, as relações do grupo do ódio com Steve Bannon são relações que já estão documentadas. Se trata de um movimento internacional para sustentar esse tipo de governo, não só nas Américas, mas também, no caso do Steve Bannon, também na Europa e na Ásia. Então, é algo que nós podemos classificar, é até difícil classificar, porque ele é basicamente uma facção. E, a julgar pela prisão do Steve Bannon na semana passada, talvez uma facção criminosa. Eu acho que tem uma primeira dimensão que diz respeito a esse alinhamento, ao tipo de alinhamento que o Brasil produziu. Segunda dimensão são as agendas que vão ser promovidas pelo governo Biden. O caso da saúde é um caso absolutamente exemplar. O que nós estamos assistindo hoje, no final das contas, é o desmonte da agenda de saúde criada pelo governo Obama. Algumas regiões do planeta se beneficiaram dessa agenda. Então, a África está tendo uma resposta muito melhor, com muito mais qualidade que a resposta latino-americana, exatamente porque herdou um conjunto de instituições regionais que trabalharam com o CDC americano na contenção do ebola, por exemplo, e que hoje estão operando no continente africano, independente do que está acontecendo com o CDC nos Estados Unidos. Então, o problema que nós temos diante de nós agora é qualquer reforço de instituições multilaterais é problemático para vários segmentos desse governo, mas esse governo também não deve ser do governo brasileiro. Esse governo brasileiro não deve ser tratado, contudo, como um monolito. Eventualmente, o governo Biden vai acabar favorecendo a um setor do agronegócio, que também não deve ser tratado de maneira monolítica. Uma coisa é alguns setores da pecuária, outra coisa é a grande produção da soja. São interesses muito distintos no interior desse grupo que nós, em geral, chamamos de agronegócio. Para uma agenda de meio ambiente nesse momento, talvez favoreça a um setor que é o setor da soja. Ela não necessariamente é contraditória a esse setor. Agora, as relações com Biden, elas são particularmente... o governo Bolsonaro poderá explorar as ações com Biden novamente numa agenda que eu acho que não vai mudar da passagem de Trump para Biden, que são as relações com a China. Não me parece que os Estados Unidos vão recuar ou vão tentar rever a política com a China. Talvez seja uma política muito menos, digamos, teatral, mas as relações com a China continuarão sendo, nós continuaremos assistindo ao endurecimento das relações com a China. E nesse sentido, o Brasil pode tentar obter algum tipo de benefício, esse governo brasileiro pode tentar obter algum tipo de benefício exatamente explorando esse antagonismo com a China. O problema disso são as consequências que isso pode ter do ponto de vista doméstico. Muita gente aponta, por exemplo, para o fato de que a China, ou para a possibilidade de que a China não tenha onde comprar soja. Ok, ela não tem onde comprar soja hoje, mas eventualmente ela poderá ter onde comprar soja no futuro próximo. Se isso acontecer, se a China fechar, vamos lembrar que as relações comerciais do Brasil com a China são baseadas em 3 produtos só, e são todos eles produtos primários. Se a China, eventualmente, a capacidade de coação da China é muito grande, se a China eventualmente fecha a torneira, nós vamos ter graves problemas comerciais, num período em que a recessão brasileira, nós ainda não chegamos nem sequer a experimentar o que vai, os efeitos da recessão brasileira no país. Isso vai ser algo, nós vamos experimentar em 21, 22. Mas era isso. Obrigado, Rafael.
Tá ótimo. Bom, então eu vou fazer dois blocozinhos. Então, um direcionado para Miriam e outro direcionado para o Paulo. Miriam, a gente tem algumas perguntas que eu direcionei em temáticas, né? São três relacionando um pouco sobre a agenda, mercado financeiro e meio ambiente, e um outro bloco sobre a América Latina como um todo. Então, Juvencio Lobo, professora Miriam, o mercado financeiro tem um papel nessa política externa? Se sim, qual a intensidade? Porque eu vejo essa política externa, o multilateralismo não é levado em conta. O mercado financeiro tem mais força. As ações relacionadas ao meio ambiente estão sempre sentadas nessa órbita. A outra é Isabela Camacho. Você considera que essas ações, medidas do governo Bolsonaro estão isolando o Brasil do cenário internacional e que está perdendo a sua importância em assuntos que antes dominavam, né, como o meio ambiente? E a Ana Lu Soares, como é que fica a questão do acordo Mercosul-União Europeia e as críticas de alguns governos, né, como o alemão, sobre a política ambiental brasileira? E tem duas perguntinhas também da Ana Lúcia Lacerda, que relaciona com um pouco com a América Latina. O que a recusa do mandato na Comissão Interamericana de Direitos Humanos representa no âmbito regional? Representaria um possível enfraquecimento dos direitos humanos regionalmente? E a ocorrência da pandemia pode significar uma reconfiguração da política latina na próxima década, podendo haver um giro mais progressista nas próximas eleições? Então, Miriam, se você quiser responder essas, depois eu passo a palavra para o Paulo para responder as outras. Desculpa, comecei a falar sem som. Eu falo que o mercado financeiro ele não tem aparecido como assim, ator de destaque na política externa, né? Você tem uma atuação que é uma atuação peraí, desliga isso aí. Você tem uma atuação que é uma atuação como é que eu vou dizer? De bastidores, tá? Aonde se busca investimentos, se busca, enfim, interação com fundos, aplicação de capital estrangeiro em fundos brasileiros, mas isso é muito, digamos, primeiro não passa pela via do Itamaraty, como tudo que eu falei no que diz respeito à descentralização da política. E depois, ela acontece de forma descentralizada pelos atores propriamente da região. Agora, o que sim acontece é um temor, que deve ter sido isso que foi visto aí, um temor do mercado financeiro de que a questão ambiental comece a prejudicar os investimentos estrangeiros em fundos brasileiros. Isso certamente aparece. E, portanto, eles estão começando devagar ainda, né, não entender com muito pouca pressão, mas alguma, em cima da presidência, para que o presidente assuma um comportamento mais razoável e de proteção em relação à Amazônia, por temor de perder isso. Então, aí sim, como um lobby, não como um ator da política externa, mas como um lobby em cima do governo para modificar. Sobre o Brasil está isolado. Sim, certamente, o Brasil tem se isolado enormemente e está perdendo importância, se é que não perdeu. Por isso eu digo que o Brasil, o próximo presidente vai ter trabalho em reconstruir o quê? Os contatos brasileiros, a importância que tinha, a centralidade de determinadas negociações, isso que vai ter que ser reconstruído, que não cai por si mesmo quando o Brasil queimou todas as pontes. O que você tem que fazer nessa circunstância? Construí-las de novo. As pontes não aparecem do nada, é esforço. Bom, acordo Mercosul-União Europeia. O acordo Mercosul-União Europeia é bom, tá em banho-maria, né? Ele ainda não conseguiu vencer a primeira etapa, que é a parte jurídica, técnica, para que o acordo seja escrito, aceito, né, pela, digamos, setor jurídico da União Europeia e enviado ao Parlamento Europeu para a primeira aprovação.
ele não passou essa etapa. Essa etapa não é tão rápida. Quando foi assinado o primeiro acordo marco, duraram 4 anos para que o acordo chegasse, né, entrasse em vigência. Entre essas negociações, 3 para que ele fosse enviado ao Parlamento Europeu. Então, não é nada assim do outro mundo. Agora, por hora, ele certamente não está avançando, não vai avançar. O mais provável é que ele fique em banho-maria até 2022, quando se mude o presidente, se veja, né, o próximo presidente que entra vai estar mais, digamos, alinhado com os valores ocidentais, né, direitos humanos, que, sobretudo, a questão ambiental, que são objeto de preocupação da União Europeia. A recusa para empossar o Paulo Abrão, que se enfraquece os direitos humanos. Claro que enfraquece, porque ele foi escolhido por todos os outros comissários da comissão. E sempre, né, historicamente, o que é indicado pelos comissários, aquele que é indicado, é referendado pelo secretário-geral. Então, isso você cria uma cunha, né? É como se fosse o secretário-geral querendo intervir na autonomia da comissão. E se ele tem esse direito, consegue intervir na autonomia da comissão, quer dizer que a comissão tem que agradá-lo. Você tem que agradá-lo, talvez tenha que ser mais benevolente com aqueles que votaram no secretário-geral, que lhe deram apoio, em troca de quê? Então, obviamente, isso mete uma cunha e prejudica muito a questão de direitos humanos. Por fim, se a Covid pode trazer governos mais progressistas? Eu acho que sim. E nem só a Covid. Eu acho que esses governos, digamos, de ultradireita, eles têm fracassado nos objetivos básicos de melhorar a vida das populações, né, que eles governam. Então, veja no caso o Trump é um exemplo, né? A Covid, ela apenas ela aumentou isso, ela deixou isso muito mais evidente, porque é um problema muito grave que exige uma solução e o populismo, em geral, ele não conseguiu conviver bem com essa crise, né? Pelo fato de se pautar em inimigos, né, o coronavírus é um inimigo algo estranho, porque ele não é visível, não é identificável. Então, isso trouxe dificuldades no trato com a questão da Covid e, sim, piorou ainda mais, ou aumentou ainda mais o fracasso desses governos. Então, eu acredito e, sinceramente, desejo que venham governos mais progressistas depois. Obrigada, é isso. Tá ótimo, Miriam, muito obrigada. Bom, Paulo, eu vou fazer algumas perguntas mais específicas sobre conceitos que você citou ao longo da sua exposição e outras mais gerais, que têm outras temáticas. A Nelida Afonso, por que esses regimes cleptocráticos crescem tão rápido? Ou não percebemos esse crescimento? A Ana Luísa Prado, o que queria dizer com o termo política externa miliciana? É um conceito? O João Aguiar, ele trabalha. O gabinete do ódio e as fake news interferem na diplomacia brasileira e nos acordos multilaterais? E tem só mais duas. O Genival Souza, ele pergunta, né? Você acha que há espaço para um equilíbrio numa retomada da relação com a China após uma vitória do Biden nos Estados Unidos? E eu gostaria de fazer uma pergunta para finalizar esse ciclo sobre um tema que eu estou pesquisando. Qual a percepção que você acha que o BRICS tem, que o Bolsonaro tem, né, da política externa brasileira em relação ao BRICS? E quais os elementos que são possíveis de analisar e que o Brasil ainda busca esforços direcionados ao agrupamento? Você vê que o novo Banco de Desenvolvimento pode ser um desses elementos? Aí a gente encerra. Então, 5 minutinhos para responder essas perguntas. Fica à vontade, Paulo. Obrigado pelas perguntas, Rafaela. Vamos lá. A pergunta das... Repete para mim, perdão, eu não consegui pegar a primeira pergunta das cleptocracias. Ela queria saber sobre quais os... por que esses regimes, né, cleptocráticos crescem tão rápido? Eles crescem e a gente não vê? Alguma coisa assim. Tem várias razões que podem ser atribuídas ao crescimento desse tipo de regimes, né? Particularmente no caso brasileiro, no caso dos Estados Unidos, são regimes que emergiram a partir da multiplicação de uma lógica, ou do aprofundamento de uma lógica
de antagonismos no interior das sociedades. Então, uma das questões que se levantou, durante algum tempo sobre o processo de globalização dizia respeito aos efeitos do processo de globalização em relação à fragmentação social e, eventualmente, à polarização política. As sociedades se tornaram mais fragmentadas, uma divisão muito clara entre aqueles grupos que ganham e os grupos que perdem, e a polarização política entre esses grupos que ganham e entre esses grupos que perdem. Esses regimes, que eu estou chamando aqui de regimes iliberais, né, cleptocracia, eu acho que é o caso do mais próximo do regime brasileiro, do regime americano, que são regimes que, no limite, poderiam ser caracterizados como regimes ultracorruptos, né? Nós assistimos à Convenção Republicana essa semana nos Estados Unidos, e o que nós vimos da Convenção Republicana foi a quebra de uma regra atrás da outra, né? A distinção entre público e privado é uma distinção rigorosamente inexistente, assim como o governo Bolsonaro, a distinção entre público e privado é uma distinção completamente inexistente. Assim, nós vemos a quebra dessa linha entre um e o outro permanentemente. No entanto, esses regimes, eles emergem e eles se alimentam da manufatura do ódio no interior da sociedade. Isso aparece desde a eleição. Nós preparamos um texto chamado Venezuela Imaginária, a Venezuela como metáfora. A Venezuela, de uma hora para outra, se tornou, e vejam, eu não estou defendendo a política externa em relação à Venezuela dos governos anteriores, muito antes, pelo contrário, eu discordo dessa política em número, gênero e grau, mas a Venezuela se transformou numa espécie de metáfora de tudo quanto era problema na sociedade brasileira. Ao ponto de que, se você questionava o voto no Bolsonaro, a resposta que você recebia vai para a Venezuela, vai para Cuba, vai para não sei aonde. Enfim, você consegue condensar os ódios que são absolutamente difusos em um único objeto. No momento em que você consegue simplificar os ódios, você passa a agrupar segmentos sociais muito distintos, porque esses segmentos sociais compartilham um sentimento, que é o sentimento de ressentimento, por tudo aquilo que eles de alguma maneira perderam ao longo do tempo. Essas cleptocracias, elas se alimentam disso e se mantêm no poder, criando oportunidades para os diversos grupos sociais de extraírem recursos do território nacional, nesse caso. É o caso, por exemplo, dos militares. Não me venham dizer que com 3 mil cargos no Estado brasileiro, que nós estamos tratando de ideologia. Nós não estamos tratando de ideologia, nós estamos tratando, de fato, de remuneração no final do mês. Interesse econômico o mais simples possível, enfim, 1.0, se vocês quiserem assim. Nós estamos tratando, de fato, de um saque ao Estado brasileiro. E isso mantém esses grupos, ou mantém a fidelidade desses grupos. A política externa miliciana é um termo que eu estou tentando começar a usar, estou começando a escrever sobre isso agora, porque é a lógica mineradora das milícias, né? Lembra que as milícias eram chamadas até algum tempo atrás de polícia mineira, né? Era uma polícia que era baseada na extração de recursos da cidadania, dos cidadãos, né? Essa política externa, ela é miliciana na medida em que ela blinda os grupos de interesse domésticos, os grupos extrativos domésticos, dos ordenamentos e das pressões internacionais. Então, ela cria uma espécie de anteparo para que esses grupos possam trabalhar internamente, se você quiser assim. Por isso que eu estou chamando de política externa miliciana. Não é um conceito, é algo que eu estou trabalhando nesse momento. Não acho que vai chegar, eu posso reivindicar que isso é um conceito. E como não está publicado, eu ainda tenho que passar pelo crivo dos pares. Os efeitos e como é que se manifesta o ódio em relação à diplomacia. Isso também me leva à questão seguinte, que é a questão do espaço de equilíbrio com a China. O problema que nós temos que enxergar, que nós temos diante de nós nesse momento, e por isso eu insisto que a relação com os Estados Unidos é uma relação facciosa, uma relação com o grupo, com uma facção nos Estados Unidos. O que nós estamos vendo, as manifestações que nós estamos vendo de muitos segmentos da família Bolsonaro, e eu ousaria dizer, do chanceler, que é
umbilicalmente ligado a esses segmentos da família Bolsonaro, são manifestações anti-China, elas têm um efeito que pode ser considerado dramático, tanto do ponto de vista doméstico quanto do ponto de vista externo. Se nós fizermos um pequeno levantamento, um levantamento assim, eu vou trabalhar com a política externa o mais pé no chão possível, mais próximo ao chão possível, que é o que um determinado Estado pode auferir, pode ganhar em termos de recursos com a política externa. Façam uma pesquisa rápida sobre a cooperação de países latino-americanos com a China durante a pandemia. O Brasil foi o que menos recebeu insumos da China ao longo da pandemia. E olha que a China entregou uma série de insumos que vão de EPIs até técnicos chineses que vieram para a América Latina para ajudar na produção das respostas. Isso foi entregue para uma série de governos latino-americanos. Isso não foi entregue para o Brasil. Esse é um efeito claro e imediato em relação à China. Além do que, nós temos uma espada no nosso pescoço, colocada imediatamente, que é a ameaça, né, de retaliação comercial da China em relação ao Brasil. A segunda dimensão do gabinete do ódio, a segunda implicação internacional da ação do gabinete do ódio, diz respeito a normas de direitos humanos, diz respeito a toda a normativa de controle de armas e assim por diante, que vai ser produto, que vai ser alimentada pelo próprio gabinete do ódio, ou seja, a recusa do Brasil de aceitar determinadas normas de direitos humanos, culminando no descalabro, os dois descalabros da última semana, que são a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o novo decreto sobre as condições para a realização de abortos considerados legais pela legislação brasileira há décadas. Isso claramente pode ser contestado do ponto de vista das normativas de direitos humanos. A outra coisa que o gabinete do ódio vai ter implicações é que ele está produzindo também litígios internacionais. Tem grupos sociais brasileiros buscando cortes internacionais para que haja contestação judicial, né, do ponto de vista internacional, das ações do governo brasileiro. O espaço de equilíbrio com a China é muito tênue. E ele tem implicações para a própria manutenção da coalizão que levou o Bolsonaro ao poder, uma vez que há uma clara vinculação dos interesses da China com o agronegócio, de um lado. E vamos lembrar o seguinte, a China hoje controla grande parte das redes de transmissão elétrica do Brasil. Controla grande parte ela tem a empresa chinesa tem a propriedade tem a licença, para operar hidrelétricas. Uma parte significativa do setor da energia brasileiro tem uma vinculação com a China. Eu acho que isso força o Brasil a moderar seu discurso em relação à China. O problema que nós vamos ter diante de nós é que, no momento, se de fato o governo Biden manter uma relação mais dura com relação à China, o que nós vamos assistir é uma espécie de pedido de decisão. O Brasil não vai ter um muro para se escorar, para ficar sobre o qual ele possa ficar. Ele vai ter que decidir um dos lados. E esse momento, por isso que eu chamei a atenção para o 5G, esse é o momento do 5G. Mas essa é uma clivagem, a clivagem do 5G é uma clivagem que está atravessando os países no sistema internacional de uma maneira generalizada. Tá? A decisão da Alemanha em relação ao 5G vai ser tomada em outubro. Nós já estamos tratando do Brasil, nós estamos tratando da Alemanha. E essa decisão é uma decisão que não só divide a sociedade alemã, como divide as divisões, são divisões internas aos partidos políticos na Alemanha. Isso nós vamos também encontrar no Brasil. Tá? Uma coisa para se pesquisar, essa é uma dica de pesquisa que eu acho que é interessante, é o comportamento das bancadas no parlamento brasileiro, para a gente também entender qual é o impacto das relações com a China dentro da coalizão governista. Deem uma olhada na composição das bancadas das frentes parlamentares do agronegócio e da mineração, são os dois setores que têm relação direta no comércio com a China. Deem uma olhada na composição dessas bancadas e a composição de uma bancada chamada
bancada Brasil-China, ou Frente Parlamentar Brasil-China. 50% da bancada do agronegócio, da Frente Parlamentar do agronegócio, 50% da Frente Parlamentar da mineração fazem parte, compõem essa bancada, essa Frente Parlamentar Brasil-China. E esses dois segmentos votaram contra o Bolsonaro no momento, votaram contra o Bolsonaro lá em abril, maio, quando teve aquela série de tweets dos seus familiares em relação ao vírus chinês. Então é importante entender que a China tem um papel não só na estabilização da balança comercial brasileira, mas também tem um papel na estabilização do próprio regime político brasileiro dentro do parlamento, porque esses segmentos são segmentos umbilicalmente relacionados ao agronegócio e à mineração e, portanto, à China. Eu acho que, para tratar da última questão, a questão dos BRICS, eu acho que os BRICS, o grupo BRICS hoje tem muito pouco espaço para o Brasil. Quer dizer, o Brasil vai encontrar vai ter muito pouco interesse nas relações com o grupo BRICS em geral. A agenda do Banco de Desenvolvimento dos BRICS é uma agenda que se autonomizou do grupo. O Banco de Desenvolvimento dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento, é um banco de investimento como outro qualquer. Então, da mesma maneira que você tem o novo Banco de Desenvolvimento, você tem o Banco Asiático de Infraestrutura, de Investimento em Infraestrutura, você tem outros tantos bancos que operam de maneira mais ou menos independente das suas constituencies e operam muito mais relacionados a regras de mercado do que propriamente aos interesses dos seus estados membros. Eles têm que manter o sucesso de um banco como esses é manter um bom rating no mercado, e quanto mais houver intervenção do Estado, mais esse rating pode ser afetado. Então, o Banco dos BRICS ele mantém uma relação já autônoma em relação ao grupamento, ele é autônomo em relação ao grupamento, relativamente autônomo, e, ao mesmo tempo, a agenda que está colocada para os BRICS é uma agenda muito frágil do ponto de vista brasileiro. Nós vamos ter reuniões do grupo de organizações da sociedade civil dos BRICS na semana que vem para discutir fake news. Imagina qual é o interesse que Perdão. Acho que estava sem áudio, né? Agora foi. Meu Deus, esse tempo todo? Não, só esse finalzinho. Perdão. Não, mas já terminou, então. Para terminar, então, eu acho que o Grupo BRICS vive uma crise de identidade, uma crise em relação à sua agenda. Alguns pontos da sua agenda original, particularmente com relação às instituições financeiras internacionais, já foram conquistados. Acho que o banco é um exemplo disso. Outros vão permanecer como promessa, mas, de qualquer maneira, me parece que a importância do grupo está sendo progressivamente esvaziada. Obrigado. Bom, então, finalizando essa mesa, a gente gostaria de agradecer muito, em nome de toda a equipe do ERE Rio e do Integre, por terem aceitado o convite, né, e fazer parte dessa mesa redonda, por um tema tão relevante, né, e atual. A seguir, a gente vai ter algumas intervenções no Instagram, no nosso show de intervalo, e eu convido todos vocês a irem na nossa página no Instagram para verem essas intervenções, e logo depois a gente vai começar a nossa próxima palestra, que vai começar às 11h10, sobre o continente africano. Então, vai ser um tema muito interessante, e eu agradeço muito por todos terem participado dessa primeira mesa, e até daqui a pouco. Um abraço para o Alexandre, que vem na próxima mesa, salvo engano. Isso. Grande abraço, gente. Obrigado. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Tchau, Miriam. Muito obrigada. Tchau, obrigada. E sucesso no evento. Obrigada. Tchau.